Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Esse é o Diálogo 360, um podcast que conecta e transforma vidas através do conhecimento. Aqui tem espaço para falar de saúde, direito, moda, beleza, bem-estar, negócios, finanças, tecnologia. A cada episódio teremos insights valiosos e práticos para o dia a dia. Eu estou no comando desse videocast e trago meus 20 anos de experiência em TV e a minha missão, meu objetivo e o meu propósito é informar, inspirar e motivar você, extraindo o melhor de cada convidado. Seja muito bem-vindo ao Diálogo 360. Essa nova história é livre e é nossa. Migrando para o digital junto comigo, tantos espectadores, tantos telespectadores que me acompanharam aí nessas 2 décadas de carreira em televisão. E para você que ainda não me conhece, peço licença para me apresentar. Eu sou Denise Luque, sou jornalista, apresentadora, tenho todo esse tempo de carreira dedicado a basicamente entrevistar pessoas. Entrevistas inteligentes, entrevistas intencionais, com o objetivo de realmente engrandecer, né, que o conteúdo possa ser aí algo a ser utilizado como bagagem para quem assiste. Ao longo desses anos, vocês não fazem ideia do quanto eu aprendi, quanta informação eu pude trazer da minha bagagem, agora migrando aqui pro digital. Então, esse é o Diálogo 360, o videocast, o podcast, o seu novo videocast favorito. Vem comigo nessa, que essa história aqui que a gente está escrevendo é nossa. Eu tenho o prazer essa primeira temporada, esse primeiro episódio da primeira temporada do Diálogo 360, receber uma amiga que eu conheci durante essa trajetória, essa minha carreira em televisão. Tenho o prazer de receber a doutora Silmara Spinelli, farmacêutica. Doutora, obrigada por ter vindo, que alegria te receber aqui. Obrigada a você, é um privilégio ser a primeira, né, a estar aqui com você, prestigiando esse novo projeto, que eu acredito que vai ser um sucesso, já é um sucesso, e a informação sempre é uma coisa muito importante, a informação clara, né, e eu acho que você consegue transmitir isso, né, e tirar isso de todas as pessoas que você entrevista. A gente estava pensando, né, vamos falar sobre o quê? Com a Silmara, toda conversa vai te informar, vai te ajudar de alguma forma, e é assim que a gente vai hoje, Agradeço. A gente vai hoje dessa forma. Agora, para abrir esse primeiro episódio da primeira temporada, quero agradecer a clínica de fisioterapia Fisioluque, a melhor clínica de fisioterapia, está localizada lá na zona leste da capital paulista, na Vila Carrão, zona leste aqui de São Paulo. Uma equipe de 7 fisioterapeutas orquestrados aí brilhantemente pelo Dr. Daniel Petrillo Luque. Então, a quem eu mando o meu abraço, um beijo a toda essa equipe. Lá tem tudo relacionado à fisioterapia, reabilitação neurológica, ortopédica, tem pilates, RPG, então entre em contato. Então aqui vão aparecer as plataformas que você consegue entrar em contato, dá para ligar, dá para mandar o WhatsApp nesse mesmo número aí que você liga, é o mesmo número do WhatsApp, entrar em contato através do site também para ter mais informações, o Instagram também, @fisioluque, então vai lá, agende sua avaliação, vai lá conversar com essa equipe, vai lá para resolver o seu problema, tá? E também quero agradecer demais a Empório Magistral, farmácia de manipulação. Eu vou passar a palavra para a doutora Silmara Spinelli falar um pouquinho, então, sobre a história dessa farmácia, né, doutora? Nós temos 20 anos, a farmácia existe há 20 anos, eu tenho 30 anos de formada, tive uma outra farmácia, né? A Empório Magistral tem como sua base trazer os melhores produtos, os melhores, da melhor forma, e eu falo que é uma das melhores farmácias do Brasil, né? Daqui a pouco vai ser do mundo. Tenho certeza. E você vai ter, pode fazer o seu produto com muita confiança. E tirar todas as suas dúvidas, desde os fitoterápicos, porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? Quando o médico prescreve algum produto. E mesmo que ele não prescreva, se você tiver alguma dúvida, os farmacêuticos estão ali para te informar. Independente de ser uma prescrição, eu acho que o farmacêutico é o único profissional de saúde,
E é o primeiro profissional de saúde que as pessoas têm acesso, independente de pagar. Então, isso sempre foi um orgulho para mim, porque as pessoas ligam perguntando, porque na pandemia as pessoas iam lá na farmácia para colocar chip, você acredita? O pessoal mais idoso, que não sabia como lidar com o celular. Então, assim, a Empório é uma farmácia que está aberta para você, para qualquer um que queira tirar dúvida, para fazer o seu produto manipulado, para conversar com o farmacêutico, para falar sobre saúde. Nós estamos disponíveis para tudo e fazendo sempre da melhor forma possível. E o que é legal de lembrar é que, assim, se você passar por São Paulo, tem um monte de farmácia tradicional mesmo, e também tem um monte de farmácia de manipulação. E o que diferencia uma farmácia de manipulação da outra é justamente o quanto você pode confiar nela, porque já aconteceu comigo de não ter, de repente, alguma matéria-prima daquilo que foi prescrito pelo médico e aquilo pode ser substituído por outra coisa, o médico faz a escolha dele lá, né? E às vezes você tem uma negativa de uma manipulação, ou você, às vezes ninguém te avisa que algo vai ser trocado ali. Então por isso que a confiança é primordial nesse serviço, né? E assim, a vistoria, a fiscalização de vocês é surreal, né? Toda a farmácia é muito fiscalizada, né? Eu acho que tem a questão de confiança, tem como em todos os setores os que são confiáveis e os não, né? Todos os setores têm. Tem várias farmácias em São Paulo muito confiáveis, mas você tem que ter uma sua de conversa que você confie, né? E nesse caso é Empório Magistral, né? Claro. Muito legal. Então vamos falar de saúde? Vamos. Porque, Silmara, mudou muito, assim. Corta leite, corta glúten, aí você come chia. Então tem gente que vive à base de suco detox, por exemplo. O objetivo era emagrecer, a pessoa segue engordando. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem tanta informação, falta algo que possa guiar individualmente para cada um, né? Porque de repente chia para mim não é o melhor. Sim. Qual é o meu objetivo, né? O que eu tô querendo? A informação, quando ela é passada, ainda mais em veículos de massa, de informação, ela é assim, o que é para a maioria das pessoas. O que não significa que a gente só vá consumir esses produtos de informação, né? Consumir aí esse material e que a gente vai conseguir dizer o que é melhor pra gente mesmo, né? Tá aí a diferença de ter o profissional, e a gente pode se consultar com um farmacêutico, né? Pode conversar com o farmacêutico, com o nutricionista. O que acontece são as tendências, né? Aí começa a bombardear tudo. Eu gosto muito de alguns educadores físicos e de algumas nutricionistas, que na verdade, é o equilíbrio. Então, assim, a humanidade vem caminhando há muito tempo, né? E as pessoas sobrevivendo comendo leite, comendo ovo, comendo uma série de coisas. E cada cultura tem a sua cultura, né? Tem a sua forma de comer, a sua forma de você vai para a Itália, você tem massas que o pessoal come há anos, né? Batata, glúten, né? Há anos. E você tem as zonas azuis lá também, né? Então não é só isso, é o equilíbrio de vida como um todo. Então toda vez que você coloca um alimento como ele, condenar ele, não, hoje já estão chegando que não é para ser assim. Tem as pessoas celíacas, que não pode comer glúten. Tem as outras que não pode comer leite, que tem uma inflamação, que tem um mal-estar. Você tem que se perceber. Eu acho que a grande questão, né? Eu acho que eu gosto muito da manipulação porque é o personalizado. E eu acho que o atendimento tem que ser personalizado. Não tem uma regra para todo mundo, né? Você vai para a medicina ayurvédica, já é diferente, né? Eu fiquei doente, tive a dengue, que está bem difícil a dengue, né? E no pós, eu senti muita falta do café com leite. Do café com leite de manhã, sabe? Aquela coisa do conforto. Aí eu fui conversar com uma pessoa de acupuntura, ela falou, não, porque o leite é quente, o café, isso dá um aconchego. E era exatamente isso que eu sentia, sabe? O que ela falou da medicina chinesa e do coisa, era isso que eu sentia, que eu precisava de um conforto. Naquele momento, um detox, um suco frio não ia fazer bem para mim. E aí a medicina chinesa e ayurvédica trabalha muito com quente e frio, que nós, na alopatia, na nutrição, acabamos não vendo muito isso. E a gente tem preferências, né? Você não percebe?
Sim. Às vezes você quer mais um quente, você quer mais um frio, seu organismo está esperando. Então, assim, a gente é muito mais complexo, né, do que alguma coisa, entendeu? Do que um alimento só. Então, você tem o quente, o frio, você tem o tempo, você tem várias coisas que te envolvem, né, como ser humano. Tenho várias questões aqui. Então, primeiro, tudo pode ser manipulado? E hoje a gente tem várias maneiras, o veículo ali da manipulação, Sim. né? Então, eu particularmente, detesto ingerir as cápsulas. Mas já tentei, então dissolve ali, fica tipo um refresquinho. Tem formulação que não tem Cristo que faça fazer, que deixe gostoso ali. Não vai deixar gostoso. Né? Mesmo colocando algo que tenha um saborzinho. Aí tem gominha, tem chocolate... Tudo, dá para manipular tudo e dá para usar essas variadas maneiras de formular para tudo ou não? Então, cápsulas, hoje você tem cápsulas vegetais, de origem vegetal. Porque a cápsula de origem animal, às vezes ela agride um pouco o estômago. E quando a gente faz suplementos, são várias cápsulas, né? Então você tem uma alternativa que é usar cápsula de origem vegetal. Você tem a cápsula de tapioca, você tem a cápsula de cenoura, você tem a cápsula de... cápsula roxa, então você tem várias coisas aí. Isso é uma alternativa, tá? Para quem tem sensibilidade. Não é tudo que dá para fazer. Aí você tem as gomas, nem tudo fica bom na goma, mas dá para fazer nas gomas, tá? Lembrando que, aí tem uma outra coisa que quando a gente faz suplemento, eu gosto de lembrar. Ele tem um aromatizante, tem um flavorizante, que é artificial, tá? Lembrando disso. Aí você tem o chocolate. O chocolate, embora tenha leite, ele é o mais natural possível. Entendeu? Então, assim, tem essas coisas que... tem algumas nuances que às vezes a gente esquece. Eu fiz agora uma goma para minha filha, com ferro, B12, algumas coisas alguns suplementos naturais junto. O ferro só é mascarado com chocolate. E aí, dosagem pequena, mas ficou bom. Ficou muito bom. Então, você vai comer aquele chocolatinho, dá pra colocar algum suplemento, um Morosil, um seca-barriga, alguma coisa que vai aumentar a tua fome. Então, ao invés de você comer um sonho de valsa... sim. Ou uma outra coisa que vai te... Você come um chocolatinho diferente, funcional. A gente geralmente usa chocolate 70, aí você tem os sachês, em sucos. Então, dá para você colocar bastante coisa em sachês, quando a dosagem é alta, né? Eu tenho orientado o pessoal agora, porque assim, aí a gente tem os adoçantes, que quando a gente faz com flavorizante, aromatizante, né? E isso é artificial. Então, se você colocar só, por exemplo, a gente faz sachês de colágeno, glucosamina, você não colocar nenhum aroma, nada, a pessoa mistura num suco de uva. Então, às vezes é mais viável, ou no suco que ela queira. Né? Então a gente hoje tem os filmes também sublinguais, tem as pastilhas, não pode dosagem muito alta, porque ele é pequenininho, não vai comportar. Mas você tem muita alternativa aí. Legal. E no decorrer da nossa vida, a gente vai mudando também como o nosso corpo tanto absorve essas vitaminas, esses nutrientes, os minerais. Então, sempre funcionou, eu sempre tomei, viu, doutor, aquele multivitamínico da farmácia, sempre funcionou muito bem, mas depois de uma determinada idade, ou aquilo passou a ficar insuficiente, ou aquilo passou a não cair mais tão bem. Tem isso, porque a gente sabe que, eu quero saber dos dois, de homem e mulher, mas a gente sabe que para mulher é assim, às vezes dentro do mesmo mês, na mesma faixa etária, a gente prefere uma coisa ou outra, né? Sim, sim. Não, muda muito, né? Muda porque assim, muda intestino, muda estômago, você vai tendo uma alteração hormonal, você vai tendo uma alteração até de paladar, né? E de absorção de tudo, das vitaminas. Dependendo da sua alimentação também, né? O que você consegue consumir ou não. Então, é importante passar por uma nutricionista. Eu acho que nutricionista, eu sempre falo que nutricionista é essencial, você tem que passar por uma. Eu acho que o médico também com seus exames de vitaminas e tudo é importante fazer. Hoje o farmacêutico também pode pedir. Então a gente está avançando, os enfermeiros hoje também podem prescrever, né? Então a gente está avançando para uma equipe multidisciplinar, em que outros profissionais possam atuar cuidando do paciente, né, de nós. Então, e eu acho muito importante, porque eu gosto muito, assim, você falou do fisioterapeuta, eu amo fisioterapeuta, eu acho fisioterapeuta fantástico, eu curei uma bursite com fisioterapia, entendeu? Então, assim, eu falo, olha, vá no fisioterapeuta, porque ele vai te ajudar muito. Eu tenho lipedema, o fisioterapeuta me ajuda nisso.
Então, assim, você precisa de equipe multidisciplinar. Até porque o médico não tem tanto tempo assim, né? E com outros profissionais ajudando, são outras ferramentas para te ajudar a curar ou melhorar a sua condição de vida, né? Da doença, e você conseguir conviver de forma melhor com ela, né? Como é bom ter esse profissional, né? Então, eu falo, fisioterapeuta, os profissionais não médicos, de saúde não médicos, costumam ter mais contato com a pessoa do que o próprio médico. Sim. Né? A consulta médica, ela é mais pontual. Então, eu digo, você vai mais longe, assim, em trânsito, geografia, né? Para consultar um médico. Mas para fazer a fisioterapia, normalmente você faz mais perto da sua casa. Uma farmácia de manipulação facilita... você tem o contato com a farmacêutica, né? Se eu puder conversar com você, eu vou te dizendo, olha, ficou bom, não ficou? A próxima, como que nós vamos fazer? Sim, né? Sim. Porque normalmente é contínuo. A fisioterapia, normalmente você não resolve em 10 sessões. Sim. Que é o protocolo do médico pedir as 10 sessões. Às vezes é difícil até para as pessoas entenderem isso. Assim como o manipulado ali, o produto da farmácia de manipulação, pode ser que aquele frasco não parou. Se você parar de tomar, você vai voltar para a estaca que você estava antes, né? Então, esse contato mais próximo, assim, é fantástico. Como é bom ter. Sim. E cada vez mais pessoas também queiram se lançar nas carreiras de saúde, que não necessariamente são médicos, né? Sim, não, a gente precisa dos outros profissionais. E a farmácia de manipulação, que eu comentei ontem com alguns colaboradores até, a gente tem um DNA, a farmácia de manipulação, de inovação. Então, assim, os remédios de cardiologia, quando só tinha um item e uma dosagem, a farmácia de manipulação foi a primeira a misturar 3 fármacos com dosagem menor para ter um resultado. Depois veio a indústria e fez. Tá? Então, tem várias coisas que a farmácia fez inicialmente. A vitamina D, quando saiu o trabalho, a farmácia de manipulação foi a primeira a ter para manipular, para fazer. Então, saiu um trabalho, porque assim, a vitamina D virou essa febre, mas muito antes dela virar, ela foi para a farmácia de manipulação primeiro. Foi um trabalho com 50 mil mulheres, durante 10 anos, que as mulheres que suplementam vitamina D diminuem a incidência de câncer acima de 50. Então, a suplementação de vitamina D é super importante. E aí saiu de 400 UI, que é uma dosagem que a gente tem, para 1.000, 2.000, 10.000. A gente estava conversando isso. Que as coisas mudam no nosso setor, né? Então, não podia e passou a poder essa dosagem. E essa dosagem hoje que todo mundo usa, né? Mas quem fez, que manipulou durante uns 2, 3 anos, até apareceu primeiro, foi a farmácia de manipulação. Então, a gente tem esse DNA de inovação e de ser o primeiro a manipular. No cosmético também. Às vezes lançam lá fora primeiro ativo, anti-aging, clareador, e ainda não tem nenhum produto. E às vezes são produtos de ponta, que vão para grandes marcas, tá falando grandes marcas, marcas top, né? E aí você consegue fazer e manipular aqui. Legal. Então, inovação tá no DNA. Tá no DNA, nossa. Da farmácia de manipulação, né? Legal. E a gente adora, porque o cliente quer o quê? Justamente isso, né? Exatamente. Poder ter ali a matéria-prima, usar ali o produto que precisa na dosagem correta. Agora, é um serviço que vocês oferecem também, ou é só uma informação que a gente precisa ter? Porque você tem uma cápsula ali de 1 grama de qualquer medicamento. Se você cortar no meio, não necessariamente você está levando para você 500 miligramas. Sim. É possível fazer, sobra uma pontinha, fica uma quirelinha ali que, né, na hora de cortar com a faquinha você perdeu. O que a gente deve saber sobre o fracionamento em casa, né? Desses medicamentos? Então, o ideal é não fazer, tá? Porque não vai estar sempre a mesma dosagem. Tudo bem, vai ter uma porcentagem aí, para isso que a gente existe, né? A gente tem acontecido muito de produtos prontos, né? Tem até um aí no mercado muito usado, né? Que o pessoal precisava de dose mais baixa e ia para a farmácia de manipulação para a gente remanipular e fazer dosagem mais baixa. Tá? Porque daí a gente tritura, pesa, verifica, faz cálculo e deixa na dosagem certa, manipula para a pessoa. Então, você refaz o medicamento na dosagem certa. Então, por exemplo, tem um comprimido de 10 miligramas. Então, dá para fazer 10 cápsulas de 1 miligrama. Então, assim, dá para a gente faz, não
não faz muito, né? Mas foi feito com alguns produtos. Tá, é possível fazer. É possível então. fazer. Até produto que tem na drogaria, às vezes a gente ainda não tem. Ah, tá bom. Tá? E não tem o fármaco. Uhum. Então, às vezes, a pessoa compra na drogaria e precisa refazer. Ou para criança, tá? Então, assim, a gente faz soluções para uso cardiológico de bebê. Porque em solução, não tem, né, no mercado. E aí a gente faz em solução, em sabor diferente para criança. Ótimo. Vamos falar da saúde da mulher agora? Opa! A gente tem percebido uma queixa frequente de mulheres jovens, e aqui estou falando 30, 35, beirando os 40 a mais já consagrado com essa queixa de um cansaço, uma exaustão, e aí aquilo que eu sempre comento, né? A gente tem 40 anos com filhos pequenos, 50 anos entrando na menopausa com filhos que demandam a nossa atenção, nosso apoio, nossa ajuda, né? Então a energia tem que estar lá em cima, porque a criança e o adolescente, o pré-adolescente, eles estão com essa energia a mil, né? Então minha questão é a seguinte: por que está sendo cada vez mais frequente? O que está faltando? Ou que tipo de hábito a gente está tendo, né? E mulher é muito requisitada, né? Então, se você só é mãe e não está trabalhando fora, você tem essa culpa. Isso, de alguma forma, também deprime a sua melhor versão materna. Se você está nos dois, você tem uma culpa que algum você está deixando de lado, ou é a carreira. Então, é difícil, né? E se você escolhe, que é o que a maioria das mulheres tem escolhido, os casais, né? Porque isso é uma decisão que não é só da mulher, necessariamente, mas deixando para ter filhos mais tarde, abrindo mão da maternidade na juventude, assim, né? Naquele período de 25, 35 anos, onde a gente tem naturalmente mais energia, mas priorizando, claro, questões financeiras, uma estabilidade ali, que é compreensível, é como eu escolhi fazer também, né? Mas trago aqui essa questão do cansaço, da exaustão, muita gente correndo atrás de suplemento, passando em médico, descobrindo e às vezes até tratando outras situações que aquela não é a causa necessariamente desse cansaço, dessa exaustão. Então, tá bem difícil. Eu acho que tem uma questão primeira, que é o que o pessoal tá voltando a falar isso, e eu já falo há algum tempo, a questão do sono, tá? Então aí eu acho que os celulares e a televisão e tudo isso tem tomado muito tempo e deixado a gente com menos cortes, né? Então você saiu da empresa, você acabou. Não, você está na empresa, em casa está se virando. Eu acho que a questão da internet e do WhatsApp, de toda essa parte, é que você está antenado em tudo o tempo inteiro. Então, isso dá uma exaustão, porque você está no trabalho, mas você está olhando se antigamente a gente entregava mais, né? Eu que tive filha pequena, saí para trabalhar com 15 dias e que não tinha WhatsApp, então assim, você entregava meio para Deus, né? Assim, se acontecer alguma coisa, ela vai me ligar. Então, eu acho que isso dá uma exaustão. E eu acho que a questão do sono, cada vez mais tem se falado disso. Né? Acabou de sair um trabalho, foi até bom você falar disso, que eles testaram você com meias, dormir com meias ou sem meias. E você consegue dormir melhor com meias. Fantástico. Eu durmo com meias. Tudo bem, por favor. Com o pé quentinho, você dorme melhor. Legal. Então, assim, mas assim, você fazer higiene do sono. Eu acho que o primeiro, a gente não dá conta de tudo, a primeira coisa. Alguma coisa não vai sair boa, e tá tudo bem. Porque a gente não consegue dar conta de tudo, né? Filho nunca vai estar contente com toda a educação que a gente der, a mãe, assim, sempre vai ter os defeitos. Eu falo, a gente criou, tá bom, daqui pra frente agora é por sua conta e risco, né? Teu filho de 26, né? Mas errei, a gente não dá conta, né? Tem hora que fica mais ausente, que a gente trabalha muito, que trabalhou demais. Fazer o possível com o que a gente tem, né? Com a ferramenta que a gente tem. Você voltar aos 26 anos aí, a informação que se tinha de introdução alimentar, por exemplo, era totalmente diferente. Diferente. E nem passou tanto tempo assim, 26, né? Então, não, volta não 40, que é quase a minha idade, né? Era totalmente diferente. Não, há 10 anos atrás, meu filho tinha 16, ele começou a ter celular com 16. Olha a diferença. E essa mãe de hoje, eu acho bem difícil, por isso que eu falo que a questão é celular. Tem que lidar com uma criança, com um tablet,
a partir do momento que ela, de 1 ano, 2 anos, né? E depois a criança com 5, 6, 9, com celular, como é que você lida com isso? Outro dia eu conversei com uma mãe que ela falou que só deixou o celular com 12 anos para a filha. Como é que ela contornou isso? Eu não sei, tá? Não sei, ela conseguiu, falei, parabéns para você, né? Enlouqueceu, não. Porque é difícil, porque assim, aí os coleguinhas têm, eles conversam, então assim... eu acho que a gente está numa fase de teste disso. Vai mudar muita coisa, a gente vai colocar regras. Mas, neste momento, a gente tem sofrido muito isso. E eu acho que isso tem... A exaustão da mulher tem muito a ver com isso. E aí, assim, muita cobrança, o Instagram, a fulana tá magrinha, a ciclana não sei o quê, a influencer dá conta do filho. Não dá, gente, não dá, é mentira, não dá conta de ficar maravilhosa de corpo, tá bem no casamento, tá bem no serviço, tá bem com os filhos, não dá, é mentira. É uma conta que não fecha, é verdade? Não fecha, gente. Então, assim, e se aceitar, eu acho que se aceitar mais do jeito que você tá porque você é mulher real. Né? Tem gente, outro dia uma influencer falou assim, gente, eu trabalho com isso. Então, o meu dia é malhar e fazer alguns procedimentos. Esse é meu dia, porque eu uso minha imagem como trabalho. Isso não é real. No dia a dia, se eu não fizesse isso, eu não seria desse jeito. Uhum. Isso eu achei muito bacana, porque é verdade, né? Ela trabalha com isso. A gente, no dia a dia, eu falo que se fosse para só se cuidar, você passa o dia inteiro se cuidando. Não passa. Vai na fisioterapia, vai fazer drenagem, vai no cabeleireiro, vai fazer uma massagem facial. Passa o dia. E para quem não faz isso corriqueiramente, é uma delícia. Que vida maravilhosa. Para quem faz todo dia, às vezes é uma prisão. Exatamente. Né? Às vezes meu Deus, eu queria hoje não ir, não posso. É o trabalho, é a obrigação, tem que fazer, né? Você falou tudo. Com um programa diário, por exemplo, o pessoal sempre diz assim, ai, que legal, todo dia maquiada, né? Que maravilha. Cabelo, maquiagem. Eu adoro me maquiar, eu adoro me produzir, mas tem dias que eu não quero. E se aquele é o meu trabalho, eu preciso fazer. Então, o bom, né? Acho que o legal é você fazer quando você quer e o que você quer, mas... Quando aquilo é a tua profissão, não dá para você escolher, né? Exatamente, foi isso que ela colocou. E eu acho que é aquela história de olhar a grama do vizinho. Né? Então, assim, algumas lições práticas antigas que eu acho que a gente perdeu de ver dos mais... Eu gosto muito da cultura japonesa, porque eles respeitam muito os mais idosos e ouvem, né? E eu acho que a gente parou muito disso, né? Parou de escutar de algumas coisas. Então, assim, a ciência tem trabalho? Tem trabalho de algumas coisas, não tem trabalho científico de tudo. Okay. Só que, para algumas coisas, os mais antigos foram vendo que o caminho, não pega a friagem à noite, não lava a cabeça, não sei o quê, não põe o pé no chão. E aí o pessoal, mas isso é besteira. Né? Isso é besteira. Não é besteira. Entendeu? Não é besteira, porque se eles passaram a fazer assim durante algum tempo, e muitos anos, não são poucos anos, foi para evitar doenças. Então, assim, tem um histórico aí. Então, eu acho que a gente, principalmente aqui, a gente não trouxe o que tinha de mais antigo, agregou o novo. Eu sinto muito isso na China. Eles trouxeram o que tinha de mais antigo, na cultura e na prática de saúde, de tratamentos, e trouxeram a novidade, juntaram as duas, não fizeram ou isso ou aquilo, fizeram uma junção, né? Então eu acho que isso é bem importante. Como é que uma pessoa, eu sempre me questiono, uma pessoa nordestina cuidou dos filhos e tratou, né? Tratava com garrafada, com conhecimento que vinha dos ancestrais, né, porque tinha sempre uma pessoa que busca a planta, que conhece a planta, e a outra que conhece a doença e fala o que vai fazer. Isso a gente perdeu muito, né, aqui no Brasil, principalmente, né? Foi muita coisa para fora, e aí chega já como fármaco pronto, como fitoterápico, como de outra forma. A gente tem mesmo a cultura de engrandecer só a novidade e aí descartar o que veio antes. Cirurgia bariátrica. Então, a cirurgia bariátrica antigamente era feita como? De um outro jeito. Sim. Mas dava resultado também.
Aí inovou, não significa que nunca mais vai fazer uma cirurgia aberta. Não, cirurgia bariátrica, eu vou dar outro exemplo aqui. Então, qualquer outra cirurgia que hoje você faz com alguns furinhos ali no abdômen, né? Sim. E que antigamente era uma cirurgia aberta. Se a única condição de se operar for fazer a cirurgia aberta, ela continua sendo o que vai salvar aquela vida. Né? Então, não é se descarta. Não. Você amplia, você agrega. É mais uma opção. Que você tem que ver o que é a melhor escolha naquele momento. Né? Então eu acho que isso para tudo, para várias coisas a gente, porque porque às vezes vem com algumas coisas como milagrosas, né? Que nem a gente tem agora as canetinhas. E o que eu acho que é importante, a gente tem que ter sempre um profissional de saúde. A gente teve problemas aí com as canetinhas, teve problema com os peelings, né? Mas o problema não foi o profissional, a pessoa nem era profissional. O problema qual que era? Aquilo que eu tô te falando, o Instagram. A pessoa foi atrás de um influencer. A pessoa foi atrás de comprar coisa, que nem teve uma pessoa que teve problema com o fenol, que ela comprou na internet. Então, quando você compra alguma coisa, tem que ser de para usar em casa? Para usar em casa. Então, assim, quando você compra na internet coisas de uso de saúde ou coisas de uso de estética, veja se tem a empresa aberta, veja se você consegue falar no saque. Primeiro, se você não consegue falar no saque, você não vai poder reclamar. Né? Então, você já não tem suporte. Então, já tira essa empresa de cena. Né? O ideal é você ter uma empresa, um profissional por perto, sempre te orientando. Então, assim, as pessoas... E saber qual é a profissão, qual é a formação daquela pessoa. Né? Porque às vezes tem gente falando de coisa que ela nunca se formou para falar de aquilo, para atuar naquilo, né? Então, assim, verificar se tem, é o que a gente estava conversando, se tem, se ela tem registro, se tudo certinho, parece uma bobeira, mas não é. Porque é diferente o produto que a gente pode usar em casa e o produto que é manipulado e manejado, conduzido pelo profissional, né? Quem é o profissional? Não basta ter seguidores no Instagram, aliás, é um erro enorme a gente guiar as nossas escolhas pelo número de seguidores. Então, mas eu já vi muita gente falando assim, eu não vou naquele médico porque ele não tem muitos seguidores. Gente, eu conheço médicos espetaculares, nutricionistas espetaculares, que não tem tempo para cuidar de mídia. Porque o cara é tão bom, ele é professor, ele é não sei o quê, que ele não tem tempo para cuidar de mídia. E conheço uns médicos que têm muitos seguidores que, né, não dá. Então, assim, as pessoas precisam pautar, por isso que eu te falo, que eu acho que esse é um problema. Em vários setores, né? Desde a mulher que está muito exausta e cansada e tem a ver com sono, com esse negócio de mídia, de ficar olhando todo mundo, até essa questão de saúde, né? O que você vai escolher para você. Então, os produtos regulamentados, as pessoas gostam de uma coisa meio clandestina. A gente tem essa coisa, né? Não vende, mas eu vou comprar. Não, e tem uns frasquinhos que o pessoal, não sei como o pessoal consegue. Esse produto não sei quem usou e foi muito bom. Aí você pega o rótulo, tá em branco. Se tem, não né? tem profissional responsável, não tem aonde foi produzido. Cara, não pode. Não pode, né? O que tem ali dentro? Então, assim, a nossa saúde é muito séria para a gente fazer isso. Fenol tá vendendo, olha, custa tão... Eu vou aplicar. Não pode. Mesmo que seja uma coisa mais simples. Da onde vem, o porquê vem, né? Então, assim, eu acho que é ter critério. É ter critério na escolha. E não olhar tanto para a internet. Eu acho que você tem que consultar, conversar, perguntar. Né? Mas eu acho que está voltando... Nisso eu acho que está voltando a indicação. Um pergunta para o outro e pede indicação. Legal. Você falou do sono. Como é que dá para melhorar o nosso sono, doutora? Então, a gente tem bastante coisa que dá para melhorar o sono, viu? Fitoterápicos tem bastante. A gente tem a antiga passiflora, porque a gente está muito ansioso, né? A passiflora é muito conhecida, né? E você encontra em drogaria. Eu gosto de falar não só do manipulado, mas eu gosto de falar de drogaria, porque às vezes a pessoa não tem tanta facilidade assim. Então você tem em gotinhas a tintura e você tem ela em fitoterápico, em cápsula, que tem que ser 600 miligramas e dá para você usar à noite. Ele é muito bom. Ele diminui a ansiedade, ele pode ser usado de manhã e à noite. Às vezes, para algumas pessoas tem algum efeito, assim, de dia, se for usar, tem sonolência. Ela tem que usar só à noite, tá? Mas você tem o chá, você tem a melissa, você tem a valeriana, que também é muito boa, né? O chá dela, não sei se a gente tem, mas assim, da melissa a gente tem o chá, da camomila. E essa coisa de
a gente não pode ficar fazendo coisa. A gente é para trabalhar durante o dia, no sol, né? O ciclo circadiano. Então, assim, isso é muito importante. E ver como você consegue dormir da melhor forma, né? Então, não separar o celular, deixar longe, não deixar nada ligado, aquela luzinha, o pessoal falou que é desligar todos os equipamentos, se aconchegar, porque às vezes, assim, até a escolha da roupa que você vai dormir, do pijama, é importante. Tem pijama que te incomoda, eu tenho uma cisma com malhas, né? Um tipo de... Então, assim, o sono é muito importante, tem que dormir. Porque durante muito tempo a gente ficou nessa de eu não dormi só isso, e estou trabalhando muito, e tudo bem. Não pode, é extremamente importante. Às vezes, assim, mesmo malhar é importante. Eu acho que hoje, malhar é importante e dormir também é tão importante. E aí cada um tem um ciclo. Às vezes a pessoa gosta de dormir um pouco mais tarde, mas a pessoa fala que tem que dormir cedo. Mas assim, tem gente que vai dormir às 10, você consegue dormir até às 8? Durma até às 8. Entendeu? Eu acho que tem essa coisa de se perceber. E às vezes é um momento, uma fase que você precisa dormir mais. Ou tira aquele dia, a pessoa fala, não recupera o sono. Recupera, gente. Recupera o organismo como um todo. Pode não recuperar o sono, mas o seu organismo, o seu cansaço, você recupera. Porque repouso sempre recupera a gente. Senão, no hospital, a gente não ficava em repouso. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, também respeitar. Bom, ouvir o corpo e respeitar é essencial, né? Então, se o corpo pedir uma pausa, faça. Se a gente pudesse escolher um horário para adormecer. Entre 9 e 10, né? Cedo, difícil, né? Difícil. Não, porque a gente chega 8 horas em casa. Aí parece que o dia ficou curtinho, né? Mas isso é uma coisa da cidade de São Paulo. Que aqui, tudo tem, em São Paulo, tem 24 horas, tudo que você imaginar. Então, não tudo fecha às 10. Então, às 10 não tem mais nada pra fazer. Né? Se você vai pro interior, você sai a 100 quilômetros de São Paulo, o pessoal já às 6 horas já tá... 9 horas, você já vê as casas tudo escura, 10 horas tá todo mundo dormindo. Aí você fala, nossa, né? Mas é uma coisa muito paulistana, essa coisa da gente dormir tarde. Tudo bem que assim, a pessoa pode estar com a apagada e olhando no celular. Mas eu acho que no interior o pessoal dorme melhor que a gente, sim. Para acordar? Um horário? Também não? Não, eu acho que porque assim, depende muito. Tem gente que precisa de 6 horas e 8 horas de sono. Tem gente que precisa de 10. Né? Então, assim, tem que dormir mais cedo para conseguir organizar. Eu conheço gente que dorme às 8 e acorda às 4. E vive super bem. Só que assim, não consegue fazer nada depois das 8 da noite. Qualquer programa. A pessoa tá... não dá. Então, assim, tem gente que acorda muito cedo, né? Assim, tipo 4, 4 e meia. Consegue. Mas todo mundo que eu converso que acorda muito cedo, dorme muito cedo. Consegue dormir cedo. Tá? Dura quando a pessoa dorme tarde e acorda tarde e ela vai naquele mecanismo do automático, porque a gente começa a entrar no mecanismo do automático, o organismo, né? Mas não se percebe do cansaço que o organismo tá, às vezes. Aqui, a gente tá falando da cultura, né? Então, de dormir cedo, como cidade grande, aqui em São Paulo, a gente tem um orgulho de falar que a gente trabalha muito, né? Mas se você não trabalha muito, e certa vez eu conheci uma médica, ela é de outro estado e ela vinha com uma coisa assim, um consultório, hoje, que é uma tendência hoje, mas pensa, 10 anos atrás, não era, né? Não, ela atende só alguns dias na semana, horários delimitados, porque ela prioriza a qualidade de vida. Na época, aquilo, pra mim foi um choque ela ter falado aquilo, foi nos bastidores, né? Então ela tava comentando, feliz, alegre, um semblante assim bem pleno, energizado, né? Sim. E aí ela disse que era isso que ela priorizava e que ela não conseguia entender como aqui em São Paulo as pessoas tinham muito orgulho de dizer que não, chegava em casa e ainda iam trabalhar, que elas eram muito produtivas de madrugada e que aí então não tem tempo para fazer, o que você faz da meia-noite às 6? Né? Era uma frase que a gente usava muito aqui em São Paulo. Isso, então, vamos entrar madrugada, vamos fazer, vamos produzir, entregar muito, sendo que nesse período que eu estive fora da TV e entregando o meu criativo, né? Então, explorando o meu lado criativo para trazer o diálogo, chegar no diálogo 360, essa parte criativa
é muito trabalho. Então, não dava para ver, não tinha como mensurar, não tinha nada ainda. Mas dá muito trabalho, né? Então, às vezes, você está nesse processo, que é trabalho também, né? Você está trabalhando e, às vezes, você precisa daquela pausa, daquele momento, né? Então, em que horário eu fiz isso? Quando eu me sentia criativa para fazer e confortável para fazer. Então, aproveitar. Claro que tem carreiras que não tem como fazer isso, né? Sim. Na maioria das vezes dá para você encaixar, priorizar. Tem um fim de semana, não planejou nada, era o seu único final de semana do mês. Aí você sente como perdeu, como se você tivesse perdido, porque você não trabalhou em cima dele também. Você entregou tudo para a empresa que você trabalha. Ou você deu tudo de si na sua própria empresa, mas e para você, e para sua família, né? Casamentos se dissolvem nesse turbilhão, né? Por quê? Mas eu tô trabalhando que é para dar o melhor para minha família. Mas e o investimento nessa família, na sua casa, com seu filho? Trabalho o dia inteiro, mas quando chega, é qualidade, é atenção, e precisa ser assim. Precisa. Eu acho que isso evoluiu bastante. Eu acho que a minha geração foi muito workaholic. Principalmente por causa das mulheres, que a gente tinha que provar, que tinha que eu acho que isso foi melhorando. Eu acho que hoje está bem melhor. Eu acho que nisso, sim, as pessoas... por isso que eu acho que assim, as pessoas estão preocupadas em estar, né, no final de semana, em estar junto, em passear. Hoje em São Paulo tem tanta coisa, né? Você dar uma volta, ou você ficar sem fazer nada, né? Você ficar sem fazer nada, você assistir um filme, isso é extremamente importante, porque a gente começou a não valorizar o ócio, né? Até para as crianças, né? Que a gente falava das crianças. Exatamente. Tem que saber o que fazer com nada. Não fazer nada é uma excelente atividade. Exatamente, porque daí depois a criança fica ansiosa, né? E a gente não sabe por quê, porque tá fazendo 10 mil coisas. É não fazer nada, tem hora que você precisa descansar e pronto, e não se sentir mal por isso. Eu acho que isso é um aprendizado. Não fazer nada, é não fazer nem no celular, né? Então, quando a gente fica fora do celular, as pessoas não... por que você não publicou? Por que você não isso? Então, eu acho que é um desgaste que as pessoas não percebem, porque você tem que publicar, e você está na expectativa do que as pessoas vão achar do que você publicou, você está gerando um desgaste emocional e um desgaste tensional no seu organismo. Falar que não é mentira, sabe? Porque você publicou alguma coisa, você está esperando. Você fala que você está na espera. Então, eu acho que isso gera, sim, um desgaste no organismo bem significativo. Antes da pandemia, estava muito em alta o pessoal postar, e a legenda era... aproveitando os pequenos momentos do dia, simples momentos, né? E o que eram esses simples momentos? Um cafezinho na Times Square, um passeio esquiando no Chile. Isso não é aproveitar os momentos cotidianos da vida. Fazer esse tipo de viagem e ter esse tipo de momento não é cotidiano pra ninguém. Pra ninguém. Né? Então, assim, é na sua casa, é com a sua casa bagunçada. Sim. É sentar um pouquinho com seu filho chamando, mamãe, mamãe. Respirar fundo e falar, eu tenho uma casa, eu tenho um filho, eu tenho uma família, eu vou tomar um cafezinho. Filho, vem cá. Eu faço muito isso com o Lucas. Filho, você quer um cafezinho? Ele quer, ele ama café. Vou te perguntar aí do café, mas eu diluo ali o cafezinho. Ele toma só um pouquinho, mas é um momento que ele gosta tanto. E com isso eu consigo tomar o meu café. Que legal. Então, trazer também. Então, eu tenho esse momento com ele. Filho, vamos tomar um cafezinho? Vamos no shopping tomar um cafezinho? Né? Então, vai fazer esse passeiozinho, tomar um café, tomar em casa também. Tomar em casa. Preparar um chazinho antes de dormir. Filho, vamos tomar um chazinho? Vamos, mamãe. Isso é aproveitar os pequenos momentos da vida, o cotidiano ali, né? Eu estar sem fazer nada, mas falar obrigada, Jesus, por esse momento, né? Sim, sim. E eu acho que é super importante agradecer. Uma das coisas que eles falam em relação à saúde é relacionamento, você ser grato, né? Então você agradecer, você ter fé, né? E eu acho isso muito importante. Eu acho que ter fé, você vê quantas doenças mentais tem hoje, né? E eu acho que a gente está num momento, num período que a gente precisa ter muita fé.
e orar, rezar, seja qual for a sua denominação, mas assim, de pensamentos positivos, de oração, de tudo isso, porque isso faz diferença para a saúde e faz diferença para tudo, porque a gente está vivendo um momento tenso, né? Vamos combinar? A gente saiu de uma pandemia, às vezes parece que ficou lá atrás. Não, gente, a gente ainda tá muito perto. Nosso organismo ainda não está recuperado, o universo não está recuperado. Está vivendo né? as consequências da pandemia ainda, né? Sim, sim. Principalmente na saúde mental. Saúde mental e doença também, por exemplo. Uma dengue não dava todos os efeitos que tem agora. Então, assim, porque você já teve um Covid, aí seu organismo já acabou de sofrer um impacto, aí você sofre outro, então assim, é muito complicado. E eu acho que a gente tem que olhar muito para a saúde mental e para a questão de fé. E durante muito tempo, eu acho que foi renegado essa questão da fé, né? Foi deixado de lado, o pessoal mais novo também. E eu sinto os jovens vindo mais forte com isso. Eu sinto isso. Qualquer denominação, eu acho que eles estão vindo mais forte até do que o pessoal de 30 anos, entendeu? Eu acho que eles estão sentindo, acho que a pandemia, acho que aflorou isso, né? Era isso que a gente esperava, que a pandemia pudesse entregar, se tivesse que tirar um resultado positivo, então que fosse no aproveitar a família, de entender quem são os essenciais para você. Eu sempre uso esse termo, né? Ah, você tá com quem? Quando eu tô com a minha mãe, meu pai, meu marido, meu filho, meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho, eu falo com os meus essenciais. Todo mundo já sabe quem são. Né? Entender quem são esses essenciais também e como é que você vai aproveitar e desfrutar esse momento, porque na pandemia o medo era da morte iminente, né? Sim. Mas quando é que ela não é iminente? E quando é que a gente quando sabe, que ela não é iminente? Eu acho que, e essa é uma questão que assim, eu acho que eu vivi isso há muito tempo atrás, porque meu pai teve uma doença, uma leucemia, e toda vez o médico falava, ele pode morrer, mas eu pensava comigo assim, mas quem não pode morrer? Exatamente isso. Quem não pode morrer? Ele pode morrer. Eu, você, qualquer um pode morrer, né? Então eu acho que muitas vezes a gente não trata desse assunto, que a questão da morte é iminente, você não sabe. E a gente viveu muito isso nos últimos tempos, né? Na verdade é celebrar cada momento, cada dia. Eu falo muito na farmácia, pessoal, eu falei, a gente não tem direito de ficar mal-humorado e de ficar bravo porque a gente está trabalhando. A gente tem que agradecer. Ah, porque aconteceu um problema, vai acontecer um monte de problema no dia, cara. Quem tá com problema é quem tá no hospital, quem tá com alguém doente, entendeu? Quem acabou de perder uma pessoa, essa pessoa tá com problema. O resto, a gente não, é o problema do dia a dia, graças a Deus, vai fazer, uma coisa dá certo, outra não dá, entrega que não sei o quê, faz parte, nem não é? Não chamar de problema, né? Não, e não dá pra ficar mal-humorado ou ficar, então assim, mas é uma exigência? Não é isso, é que eu acho que assim, a gente tem que se policiar em relação a isso, para que a gente consiga melhorar o ambiente e consiga melhorar o mundo mesmo, né? Porque a gente vai mudando em pequenas gotas, não é? E o principal alicerce disso é estar com saúde, né? Sim. Porque que você está falando aqui, que o que desestabiliza a gente é a falta de saúde, né? Então, Sim. Investir na nossa saúde, investir naquilo que vai nos dar qualidade de vida, bem-estar, e a partir daí aproveitar os momentos com os seus essenciais. Não dá para esperar o momento perfeito, a condição perfeita para começar a fazer aquilo que você quer, né? E trago isso aqui com a minha própria experiência. Esse meu primeiro episódio da primeira temporada do Diálogo 360 é muito disso. É começar. Porque Sim. com amor, fazendo direitinho, né? Sim. Com respeito, com a credibilidade, que eu tenho o maior orgulho da minha carreira, o maior orgulho de ter construído ali a minha carreira, tijolinho por tijolinho, tudo baseado com muito carinho, respeito e credibilidade. Não tem como dar errado, né? Então também não precisa esperar o cenário perfeito, não, mas faça o que você tem que fazer. A nossa vida é assim, né? Fazer o que tem que fazer e faz com alegria, porque problema é não ter saúde. O problema é não ter saúde, exatamente isso. O resto a gente corre atrás. Eu adorei esse nosso primeiro encontro aqui. A gente vai falar mais um pouquinho aí sobre saúde. Você está sempre convidada a voltar aqui. De novo, antes de encerrar, quero agradecer Fisiolook, a melhor clínica de fisioterapia, está lá na Vila Carrão, Zona Leste aqui de São Paulo. Quero agradecer demais a toda essa equipe, brilhantemente orquestrada pelo Dr. Daniel Petrillo Luque, que por acaso é o meu irmão e eu morro de orgulho dele, da nossa família.
E agradecer de coração. E também enaltecer e agradecer demais a Empório Magistral, a melhor farmácia de manipulação do Brasil. E vocês entregam em todo o país, né? Entregamos todo o Brasil. Facinho, 20 tranquilo. anos de empresa, 20 anos. 30 de carreira, Exatamente. muita disposição. Você sabe que você é um exemplo, né? Sua vitalidade, sua disposição, o seu conhecimento. A gente conversava aqui nos bastidores, né? Quanta coisa, cada conversa com a doutora Silmara é um aprendizado, é maravilhoso. E é por isso que eu fiz questão de trazê-la aqui para que a gente pudesse, então, falar sobre saúde, aquele nosso bate-papo gostoso. E para terminar, não posso deixar, né? As meninas sempre perguntam, as mulheres sempre perguntam, querem saber. E tá acontecendo isso, né? Esse movimento de retorno. Então, de repente eu não posso fazer uso de hormônio para o manejo da menopausa, Silmara. Tá. Tem alternativas, tem outras estratégias pra gente usar? Tem. Tem a tintura de amora, né? Tem a simicifuga racemosa e tem a isoflavona, que também ainda é utilizada. Então dá para utilizar assim, a tintura de amora pode ser em chá, ou pode ser tintura mesmo, né? Principalmente para os calorões no início, acho que é bem interessante. Então tem alternativas, qualquer dúvida o pessoal pode conversar, pode me chamar. Não tem problema, porque eu acho que assim, a gente pode conversar e até indicar algum profissional que a gente sabe que trabalha com coisas alternativas. Então eu tenho gente especializada em ayurvédica, tem gente especializada em medicina chinesa, tem as ginecologistas, mas você tem, eu acho que assim, para cada um, você tem uma demanda que realmente funciona, né? Então, não é hoje tem um universo, principalmente em São Paulo, né? Hoje a gente é um centro de referência em saúde em diversas formas, tem ótimos profissionais. Então, assim, eu acho que aqui em São Paulo a gente tem muitas possibilidades. Muito legal. Então, tem alternativas. Se precisar também manipular o hormônio, sua farmácia manipula. Manipulamos hormônios com uma base boa, isso é bem importante. Então, você escolher bem aonde você vai manipular seu hormônio é bem importante. Aliás, o rigor e o critério da farmácia que manipula hormônio é assim. Eu já falei, eu tenho um pouco de conhecimento aí sobre esse rigor, né? Mas trabalhar com hormônio, você pode pesquisar. Não é toda farmácia de manipulação que manipula hormônio, né? Não, hormônio, várias coisas são bem criteriosas, por isso que é bem importante, né, você saber. A Anvisa tem uma regulamentação muito forte, e eu acho isso bem importante, sabe, porque assim, lá fora o pessoal vê o Brasil de uma forma, nossa, vocês têm Anvisa, né, a Anvisa é bem severa, então assim, tem um lado que a gente acaba não gostando muito, né, porque eles são, muita documentação, mas assim, isso também impede de chegar muita coisa aqui ruim. Tá? Porque a Anvisa realmente é muito severa. Quero te agradecer. Eu que agradeço de estar aqui, uma felicidade. Quero agradecer demais. As redes sociais vão aparecer aqui, mas tem o site emporiomagistral.com.br. Tem telefone que também é WhatsApp, né? Sim. E o Instagram. Instagram, importante. @emporiomagistral. E aí o telefone aparece por aqui também. Quero agradecer demais. Venha sempre. Que parceria incrível. Que bom ter te encontrado. Que bom mesmo. Na minha carreira e poder te levar comigo para onde eu for, né? Que bom. Migrando para o digital. Tô feliz com essa nova etapa. Acho que foi muito um bate-papo sucesso, muito gostoso. Muito sucesso para você. Vai ser um sucesso. Já é um sucesso. E é importante. A gente precisa de informações e de pessoas que saibam, né, trazer boas pessoas para entrevistar. Eu agradeço de ser primeira, agradeço suas palavras, né? Mas eu acho que a gente tem muito realmente a acrescentar quando a gente trabalha com amor, que você falou, com carinho, e faz uma carreira pautada na seriedade. Isso eu acho que é primordial, né? Eu acho que isso é o que a gente tem em comum. É isso mesmo. Obrigada. Eu me identifico muito com a doutora Silmara. Muito agradecida por você ter vindo aqui, viu? Apostado também nesse projeto, esse primeiro, né? Então, aquele frio na barriga. Que bom, tô feliz, viu? Muito obrigada. Obrigada a Venha você. sempre. E obrigada a você que migra comigo pro digital ou que passa a me conhecer agora que eu estou nele. Muito obrigada. Esse foi o primeiro episódio e a primeira temporada iniciando agora, né? Do Diálogo 360, porque a vida é feita de diálogos e conexão. Até o próximo episódio. Tchau.